Olá meu povo, bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, seja especialmente muitíssimo bem-vindo. Eu sou Franklin Odrulan, professor mestre doutor, estudante de medicina da Universidade Federal de Campina Grande. No vídeo de hoje eu vou comentar questões do primeiro simulado do sistema ARID-SA, agora do ano 2023. Essa prova foi aplicada no início agora do mês de abril, tá certo? E hoje a gente vai comentar questões atinentes ao primeiro dia de provas, certo? Portanto, linguagens e humanas. Eu vou ler aqui, enfim, a gente está fazendo e a gente vai respondendo à medida que for lendo, tudo bem? A primeira questão que eu selecionei é a questão de número 9, certo? Questão de linguagem, que aparece aí uma figura, uma imagem, certo? Uma arte, né? E se pergunta, ao pintar esse quadro, no contexto histórico do final dos anos 1960, a artista brasileira Wanda Pimentel recorre à arte como meio de... Então o contexto é o contexto ali da ditadura, né, civil-militar. E o que a gente pode aprender dessa imagem, né? Antes de mesmo passar para as alternativas. A gente tem aqui um fogão, né, um cenário, um contexto de uma cozinha, as pernas de uma mulher, enfim, é o que a gente consegue abstrair nesse momento. Então vamos lá. Ao pintar esse quadro, a artista recorre à arte como meio de... Letra A. Gerar a sensação de conforto e esperança diante da intensificação das opressões ditatoriais. A mim, essa imagem não gera essa sensação de conforto e esperança. Faz muito sentido. Letra B. Denunciar a condição feminina em um sistema patriarcal, explorando a temática feminista. A mulher que é retratada dentro da perspectiva da sexualidade, a gente tem pernas nuas aqui, né? E dentro da ideia de que o lugar da mulher, digamos assim, seria na cozinha, enfim, mas dedicada a fazeres domésticos, né? Portanto, há uma denúncia nesse sentido. Letra C. Ratificar a repressão sexual repudiando avanços relacionados à liberdade das mulheres. Isso não está sendo abordado, a meu ver. Reforçar a harmonia entre corpo feminino e objetos do cotidiano doméstico. Não, ela está fazendo uma denúncia desse tipo de relação, né? E letra E, valorizar a sociedade do consumo expandida após a Revolução Industrial, foge totalmente do contexto. Portanto, a letra B, né, é uma denúncia da condição feminina em um sistema patriarcal explorando uma temática feminista. Tudo bem? Próxima questão, questão número 21, que diz o seguinte. Vou começar pelo comando. Na crônica, o narrador relata uma mudança sobre suas crenças. Pela análise do trecho, esse direcionamento evidencia uma função social do texto literário na medida em que, portanto, vai abordar a função social do texto literário. Vamos lá. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Nós só a chamávamos de bruxa. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Um dia encontramos no meio da rua um bode morto. Logo descobrimos o que fazer com ele, jogá-lo na casa da bruxa. Vamos logo, gritava João Pedro, antes que a bruxa apareça, e ela apareceu. Rindo, saímos correndo. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. E a bruxa aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. Em um momento ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Desde então, deixei de acreditar em bruxas. Na crônica, o narrador relata uma mudança sobre suas crenças. Pela análise do trecho, esse direcionamento evidencia uma função social do texto literário na medida em que valoriza o universo infantil
Ele, claro, faz um recorte, né, desse universo infantil, de um ensinamento que foi retirado, né, dessa cena que é descrita, mas eu não entendo como esse texto valorizando o universo infantil. Há uma crítica da realidade social, não está claro ou clara essa crítica na realidade social. Letra C, provoca dúvidas de identidade, apesar de que o eu lírico aqui, né, o narrador, melhor dizendo, muda a sua percepção a respeito da senhora, né? Ela disse que deixou de acreditar em bruxas, assim, a partir daquela situação, mas essa não é a função social do texto literário, de provocar essas dúvidas de identidade. Letra D, explica uma experiência social. Claro que explica, ele está relatando uma experiência, mas existem tantos outros textos que explicam a experiência, né, pessoal. Então acho que a função social do texto literário envolve isso, mas acho que é muito mais do que isso. E letra E, retrata comportamentos humanos. Então, se a gente for analisar, talvez uma das funções mais marcantes, né, dos textos literários, de uma forma geral, é justamente essa representação dos diversos comportamentos humanos, né? Então, é uma questão difícil. Essas questões de interpretação são sempre difíceis, mas aqui eu acho que retrata melhor a função social do texto literário dentro desse contexto, justamente o fato dela retratar comportamentos humanos. Tudo bem? Portanto, letra E. A próxima questão é a questão de número 34. Vamos lá. Tem uma cena da segunda temporada da série Stranger Things de Matt e Ross Duffer. Não sei se vocês chegaram a assistir essa série na Netflix. Eu particularmente assisti e gosto muito. A cena retrata um baile escolar e explica a significativa relação entre linguagem corporal e interação social pelo fato de representar uma atividade desportiva como forma de diversão, apesar de a dança permitir essa diversão, digamos assim, não está retratando nenhuma prática esportiva aqui, né? Letra B. Utilizar a coreografia como mecanismo de integração intergeracional. O que me pega aqui é esse intergeracional, pelo menos essa cena não mostra integração entre gerações. Aqui o pessoal é mais ou menos da mesma faixa, está dentro da mesma geração, né? A letra C. Exibir personagens reunidos por uma manifestação cultural comum, que a gente está vendo aqui, sobretudo para quem já viu a série, isso aí é uma cena de um baile, né, de formatura, que é tão típica desses seriados e filmes americanos, né, estadunidenses. E aqui a cena, né, a cena de um baile escolar, explicita a significativa relação entre linguagem corporal e interação social pelo fato de exibir personagens reunidos em uma manifestação cultural comum. Faz mais sentido até agora. Letra D. Reforçar a relevância das manifestações corporais em eventos escolares. Veja, existe uma manifestação corporal, é um evento escolar, mas eu acho que a cena não quer reforçar essa relevância. Letra E. Empregar a dança como ferramenta para incentivar atividades rítmicas. Também não. O que me parece a relação mais próxima que existe aí entre linguagem corporal e interação social, nesse caso, é o fato de os personagens estarem, né, reunidos para uma manifestação cultural comum, letra C. Questão difícil, 34. A próxima é a questão 41, de linguagem ainda. A gente vê um poema aqui de Gregório de Matos, da obra poética, e diz o comando: no poema evidencia-se um dos processos heterogêneos de construção cultural brasileira por meio do disparates na língua brasílica a uma cunhã que ali galanteava por vício. Esse é o título. Indo à caça de tatus, encontrei Quatimondé na cova de um jacaré tragando 13 teius. Eis que dous surucucus, como dous jaratacacas, vi vir atrás de umas pacas, e a não ser
um preá, creio que o tamanduá não escapa às jebiracas. Minha rica Cumari, minha bela Camboatá, como assim de Pirajá me desprezas Tapiti? Não vedes que Murici sou desses olhos Timbó, amante mais que um cipó, desprezado em Apupê, pois se eu fora Zabelê, vos mandara a um Miraró. Texto difícil danado. Vamos lá. No poema evidencia-se um dos processos heterogêneos da construção cultural brasileira por meio de enaltecimento de comportamentos reprovados em sociedades diversas. Não é isso que evidencia a heterogeneidade, né, da construção cultural brasileira. Valorização de práticas cotidianas de povos nativos e estrangeiros. Não, o poema relata uma pessoa que vai à caça, né, de tatu e encontra vários outros animais. Então, valorização das práticas cotidianas de povos nativos e estrangeiros. Letra C. Destaque ao hibridismo entre as línguas portuguesas e indígenas. Essa sim está presente, né? Você tem muitos termos aqui de matrizes linguísticas indígenas, digamos assim, junto com o português, né? E isso faz parte da construção heterogênea da cultura brasileira. Letra D. Manifestação de uma visão sobre o amor não correspondido. Apesar de Gregório de Matos falar disso em outros poemas, enfim, em outras vertentes de sua obra, não nesse texto, né? Oposição entre paganismo primitivo e cristianismo europeu também não está presente essa questão religiosa. Portanto, letra C. Destaque ao hibridismo, a mistura, né, entre as línguas portuguesas e indígenas. Vamos agora para a prova de humanas, começando pela questão de número 47. Questão de história. As informações presentes no texto indicam que as viagens de Colombo ao Novo Mundo se inseriram em um contexto de... Ao ler os escritos de Colombo, diários, cartas, relatórios, poderíamos ter a impressão de que seu motivo principal tenha sido o desejo de enriquecer o ouro, ou melhor, a procura deste, já que não se encontra quase nada no início. Está onipresente no início da primeira viagem. No dia seguinte à descoberta, 13 de outubro de 1492, ele anota em seu diário: estava atento e tratava de saber se havia ouro. E volta a isso constantemente. Não quero parar para ir mais longe, visitar muitas ilhas e descobrir ouro. As informações presentes no contexto indicam que as viagens de Colombo ao Novo Mundo se inserem no contexto... A gente lembra que é o contexto do mercantilismo, né? E essa corrida, o metalismo, as grandes navegações se inserem dentro desse contexto, né? Letra A. Consolidação das dinastias monárquicas europeias. Não, as consolidações dessas dinastias aconteceram no século XIII, XIV, né? Antes do século XV. Letra B. Comercialização da mão de obra latino-americana. Não, né? No início não havia comercialização da mão de obra. Havia formas de escambo, troca ou escravização mesmo, mas não a comercialização da mão de obra latino-americana. Letra C. Realização de práticas econômicas mercantilistas. É o metalismo, a busca por ouro, por metais preciosos. Letra C já. Letra D, então. Expansão do conhecimento científico iluminista. Não nesse século aí, né, o iluminismo um pouco mais para frente. E compartilhamento da cultura asteca nativa. Não está dando destaque a isso no texto, tá certo? Próxima, sim, letra C. Próxima questão é a questão de número 49. Questão de filosofia. Vamos lá. Temos dois textos aqui. E se pergunta, os textos concordam que o caminho para se alcançar o conhecimento inclui. Texto 1. Texto de Immanuel Kant, da Crítica à Razão Pura. Crítica da Razão Pura. Se não começarmos da experiência ou se não procedermos segundo leis de interconexão empírica dos fenômenos, nos vangloriamos em vão de querer adivinhar ou procurar a existência de qualquer coisa. O texto 2 é de David Hume, do Tratado da Natureza Humana, e diz: embora devamos nos esforçar para tornar todos os nossos princípios tão universais quanto possível, rastreando ao máximo nossos experimentos, de maneira a explicar todos os efeitos pelas causas mais simples e em menor número,
ainda assim é certo que não poderemos ir além da experiência. E qualquer hipótese que pretenda revelar as qualidades originais e as últimas da natureza humana deve imediatamente ser rejeitada como presunçosa e quimérica. Os textos concordam que o caminho para se alcançar o conhecimento inclui. Então, de alguma forma, os dois falam da importância da experiência como via de acesso ou de produção do conhecimento, né? Então, o potencial inclui, os textos concordam que o caminho para se alcançar o conhecimento inclui o potencial de criatividade humana, não trata muito disso. Absorção de conceitos divergentes, também não. Hierarquização de hábitos culturais, isso não está claro no texto. Transmissão de conclusões racionais, não. Consideração de percepções sensíveis, né, que vem, claro, da experiência. Então, 49, letra E. A próxima questão é a 61. É uma questão de geografia, né? A gente tem aqui uma imagem onde a gente pode ver ali linha de confinamento, nível de água, um aquífero, uma camada impermeável, camadas impermeáveis, né? Enfim. Para garantir a conservação do tipo de depósito subterrâneo de água, que é o aquífero, né, representado acima, os órgãos competentes devem extinguir a prática de perfuração de poços artesianos. Veja, é claro que a perfuração pode gerar algum impacto ambiental, mas se for feito de forma correta e em pontos específicos, isso não vai comprometer o aquífero, né? Letra B. Impedir a realização de cultivos agrícolas no território. A conservação do aquífero, apesar de haver impacto também, né, não vejo como estando em risco em decorrência de cultivos agrícolas. Uma coisa que pode acontecer, e acontece inclusive no aquífero Guarani, é a contaminação, né, desses aquíferos por resíduos químicos que são utilizados na atividade agrícola, mas ela em si não coloca em risco a conservação desse tipo de subterrâneo, de reservatório, né? Letra C. Monitorar ações antrópicas nas áreas de recarga. Aqui é importante, porque a área de recarga, né, como o próprio nome sugere, é aquela que vai abastecer o aquífero, de certa forma. Então, ações antrópicas, né, aqui que sejam ambientalmente degradantes, elas realmente podem comprometer a conservação desse tipo de estrutura, certo? Portanto, a letra C já faz mais sentido. Restringir a ocupação humana em espaços costeiros. Se a gente for analisar aqui, não faz nenhuma referência ao fato de que esse aquífero está, por exemplo, no litoral, não dá para dizer isso, né? E letra E, regular o transporte hidroviário dos rios de Planalto. Isso não afetaria, né, comprometeria a conservação desse tipo de aquífero. Agora sim, se houver ações inadequadas nessas áreas de recarga, aí esse tipo de reservatório subterrâneo pode entrar, né, em extinção, inclusive, secar. Tá certo? Então 61, letra C. Novamente, né? Por fim, a questão 78, que diz o seguinte: a ação proposta no artigo citado busca, a longo prazo, fomentar o quê? A taxa de natalidade em declínio é hoje um dos assuntos mais comentados em toda a China e é uma verdadeira sensação de crise. Não surpreendentemente, esse tornou-se um dos temas mais debatidos. Um artigo no jornal estatal Xinhua Daily, escrito por 2 acadêmicos da Universidade de Nanjing, provocou protestos. Eles sugeriram a criação de um fundo para nascimentos, para o qual todos os homens com menos de 40 anos contribuiriam. Se um casal tivesse um segundo filho, poderia retirar dinheiro deste fundo. A ação proposta no artigo citado busca a longo prazo fomentar. Então, analisando dentro de uma perspectiva demográfica, né, o que se está em questão é o envelhecimento populacional, né, da China, a queda de natalidade, e aí isso vai ter uma complicação
socioeconômico é importante, porque se a gente tem um aumento, né, da expectativa de vida, portanto um envelhecimento populacional e uma redução na taxa de natalidade, a população economicamente ativa vai ficar cada vez mais espremida, né, mais curta, tendo que gerar riquezas para a sobrevivência de uma população cada vez mais envelhecida. Então essa é o mote, né, da questão. Analisando as alternativas, a ação proposta no artigo citado busca a longo prazo fomentar a redução dos fluxos migratórios. Esse não é o tema, né, da questão. Está falando de imigração. A questão é envelhecimento populacional. Contenção dos índices de fecundidade. Na verdade, busca fomentar não a contenção, mas o estímulo, né, à fecundidade. Letra C. Alargamento do topo da pirâmide etária. O que está acontecendo é de fato esse alargamento do topo, mas a proposta não busca fomentar esse alargamento, é um alargamento da base, né? Letra D, democratização do sistema previdenciário. Não é o foco, apesar de se envolver, claro, tem um desdobramento, uma repercussão na questão previdenciária. Letra E, aumento da população economicamente ativa. É isso que a ação visa fomentar. Aumentar a população economicamente ativa para, inclusive, reduzir, né, encargos previdenciários, enfim, tornar a sociedade mais sustentável do ponto de vista econômico. Tudo bem? Então é isso. Espero que tenham gostado do estilo de vídeo. Peço, me ajude, gente, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste, eu consigo ver as métricas do canal, mas que não é inscrito. Então, me ajude nesse sentido. Isso me motiva a continuar, né, publicando vídeos a despeito de toda a correria que eu vivo, mas tentando ajudá-los de alguma forma. Tudo bem? Agradeço de coração, forte abraço e até mais.